traumas emocionais que aconteceram em algum momento na infância, entre os 5 até 12 anos de idade, que vai causando umas travas em você. É sempre uma fuga da dor, uma busca pelo amor. O cérebro é viciado em vício. Você escolhe o vício que você quer. Eles imaginam talvez que é algo para fazer os outros fazerem o que a gente quer que eles façam. Então, é por aí. O que é PNL, Fabião? Sabe que a gente tem 3 corações, 3 intestinos e 3 cérebros, né? Então, tudo 3, né? Pessoas dão nomes errados para as emoções. É animado, tô empolgado. Ansiedade é um tipo específico de tristeza. O passado tem que ser uma referência, não uma residência. O homem, ele precisa ser jogado para a vida porque ele precisa se tornar um homem. Naquela época, eu fazia isso com a família, fazia isso, mas aí eu comecei a usar nos negócios e começou a dar certo. Só existem 3 dinheiros. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde e o dinheiro que você não vê. Crença é o quê? É tudo que você acredita. O que você acredita vira verdade. O que é verdade? É tudo aquilo que você resolveu acreditar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do O Conselheiro. Meu nome é Vitor Hugo Tequeira, sou host e apresentador aqui do podcast e hoje a gente vai bater um papo sobre algo tão relevante, a mentalidade dos empresários. Será que você está preparado? Qual o impacto que você acha que a sua capacidade de cognição, sua mente tem dentro do seu negócio? Então, se preparem que a conversa aqui vai ser super valiosa. E queria aproveitar aqui e agradecer a BCCO. A BCCO é uma contabilidade voltada para tax, outsourcing e toda a parte estratégica que acompanha junto com as empresas. Se você hoje tem uma contabilidade que entrega só a sua DARF e manda de vez em quando, no fim do ano, uma DRE, você está perdendo muita oportunidade de ter alguém ali caminhando junto com você. Na BCCO foi a primeira vez que eu vi um empresário dizendo que demitiu um cliente porque ele não queria receber ele para fazer uma reunião estratégica. Isso mesmo, o cara demitiu porque não queria receber o contador. E a pergunta que eu faço para você é: quando foi a última vez que você recebeu seu contador aí na sua empresa? Então, entre em contato com a BCCO, ela faz um serviço incrível, estratégico, e você não vai se arrepender de finalmente utilizar esse monte de número para trazer resultado para o seu negócio. E se você também quer se tornar conselheiro de empresa, a Advisor Club está rodando, nossa formação de conselheiros está cada vez mais forte, cada vez com mais gente, cada vez mais pujante. Só que é diferente de tudo aquilo que o mercado oferece hoje. Hoje o mercado está muito concentrado em formação de conselheiros, que são muito boas, mas muito voltada para capital aberto. Afinal de contas, qual é a dor do empresário de capital fechado? Como você encontra essas empresas, como você trabalha com elas, como você elabora, como você constrói? Quais são as reais dores? Afinal de contas, tem que se reparar com uma folha. Se tomar um calote, precisa pagar a folha de pagamento. Essa é a dor do empresário. O conselheiro precisa estar preparado para lidar com conflitos entre sócios, precisa estar preparado para lidar com as intempéries do dia a dia. Então, se você realmente tem interesse em se formar conselheiro, entrar para esse mercado e encontrar realmente algo que você consegue devolver num nível muito grande, todo o conhecimento que você adquiriu como empresário, como executivo ao longo de anos, entre em contato aqui com o pessoal da Advisor Club, tá deixando um QR Code aqui do lado. Vai ser um prazer falar com vocês. E vamos apresentar o nosso ilustríssimo convidado. Hoje temos o prazer de receber Flávio Dionísio, marido da Sara, pai da Letícia, especialista em PNL, neurociência e hipnoterapeuta. Mais de 30 anos de experiência em diversos segmentos. Empresário especialista em mentalidade empreendedora. Que papo que a gente vai ter hoje. Bem-vindo, Flávio. Muito prazer em te receber, meu irmão. É sempre meu estar com você, cara. É uma satisfação. E tá aqui nesse ambiente aqui, super bacana, novo, né? É, todo uma mundo nova fase. Nova fase. Todo mundo que tá vindo, eu falo assim, vocês estão vendo pra cá? Mas a gente ainda tá com aquela construção ali, mas tá reta final. Tá lindo aqui. Obrigado, e com certeza vai ficar muito mais bonito com o seu trabalho, que é sensacional. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente gravou algumas vezes junto já, né? Já temos experiência de gravação junto. A gente tem experiência em diversos estúdios. A gente fez uma tentativa de um conselheiro, de uma retomada. Zero, né? Era o zero. Foi pra te retomar.
E agora a gente tem o privilégio de te receber aqui. É uma honra. Você é a quarta pessoa que eu tô convidando aqui. Eu tô convidando pessoas realmente muito especiais nesse começo. Obrigado pela oportunidade. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, mas em áreas separadas lá Exatamente, atrás. Eu começando minha carreira, você já é um profissional super qualificado, numa posição super estratégica. Aí eu galguei lá dentro, cheguei numa posição interessante também, rápido, mas tem muita experiência que a gente trocou, né, durante todo esse tempo. E você, pô, com tanta experiência, com 30 anos de experiência em diversos segmentos. E agora você se tornou um especialista em tanta coisa relevante, PNL, PNL é super neurociência. importante, né? Onde que o empresário não repara que ele pode usar? Porque às vezes o pessoal pensa e entende sobre PNL, eles imaginam talvez que é algo para fazer os outros fazerem o que a gente quer que eles façam. Então, é por aí. O que é PNL, Não, Fabião? PNL é uma programação neurolinguística, né? Que ela vai só tratar um ponto específico que você vai dar um novo significado para ela, para aquele ponto específico. E aí você tem que entender de pessoas. Então, se você trabalha com pessoas, você trabalha, seus colaboradores são 100% pessoas. A sua equipe, você é pessoa também. Seus clientes são pessoas. Então, você tem que entender de pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de ninguém. Então, você entendendo também o PNL vai fazer com que você entenda também as dificuldades de cada um naquele momento, dos seus líderes que estão na sua equipe também, né? Como tratar com ele, e até de certa forma, nos momentos que tem também das empresas, tem uns eventos de finais de ano que vai ter a parte dos objetivos, né? Que é muito trabalhado, que vai querer ver essa parte humana, né? Como que você vai fazer os objetivos, você trabalha muito isso, porque tem gente que trava naquele momento, né? Às vezes um líder importante seu tá travado, não porque ele não é bom, mas é porque às vezes está no lugar errado, ou está fazendo a coisa errada no momento errado, ou às vezes está passando por uma situação que não é muito boa. Eu mesmo, quando trabalhava na Tigre não, botando em pé na década Tigre, na Leroy Merlin, eu pedi para ser mandado embora 2 vezes. E foi o melhor resultado do ano. Você foi pedido para ser mandado Eu embora? pedi para ser mandado embora duas Isso, cara. vezes. Eu falei, me manda embora. Minha filha estava no processo de linfoma de Hodgkin, depressão, né, que na verdade foi a depressão e depois o linfoma. Uma característica do linfoma de Hodgkin, que é um câncer, a característica dele é causar depressão. Caramba. Então, se a pessoa já tem gatilhos, ela tinha gatilhos para isso, porque tinha passado por várias coisas com a separação e tal, não sei o quê. Ela não falava e, por coincidência ou não, não existe coincidência, né? Já o Einstein dizia que tem 2 tipos de pessoas, né? Aquela que acredita que tudo é por acaso ou que nada é por acaso. Depende de que tipo de pessoa você escolhe ser. Aí isso vira uma verdade para você, né? Eu acredito que nada é por acaso. Eu estar aqui hoje não é por acaso, né? Sim. Você está aqui nesse ambiente também não. Então, o que aconteceu? Ela trazia muito e guardava tudo aqui, não falava. Ela tive que brigar uma vez com ela, falou: você tem que falar. E às vezes na equipe também você tem que falar pro cara. Tem cara que é muito bom, só que ele não está entregando. Você tem que fazer ele entregar, né? Então, o líder da empresa, ele tem a obrigação de fazer seus liderais extrair o melhor daqueles colaboradores dele. Então, você entender dessa parte de PNL, você vai entender muita coisa que precisa ressignificar. Você vai entender que os caras têm um bloqueio de identidade, os caras têm um bloqueio de E aí paternidade. você ressignifica na outra pessoa ou você estuda PNL, né? Você ou qualquer pessoa, Te né? ajuda a entender, mas a pessoa querer ressignificar depende dela. Te ajuda a entender, né? O que que ela tem de bloqueio que pode estar prejudicando ela no desenvolvimento dela, dentro de uma Então empresa. ela tem que querer também fazer esse ressignificado. Você não consegue identificar algo que foi um trauma, que não é legal, ela tem um bloqueio, como você disse, putz, esse líder, você não consegue você aplicar a ferramenta nele para ele. Se você que tiver a ferramenta, você consegue se ele quiser. Ele tem que querer. Ele tem que querer. O cérebro é viciado em vício. Você tem que entender que o cérebro é viciado em vício. Então, assim, ou você escolhe o vício que você quer. Você quer viciar em academia? Tem um cara que é viciado em academia, né? Viciado em crossfit, não sei o que, não sei o que. Isso gera uma dopamina, endorfina no cara, ele fica lá e fica viciado literalmente nisso. Cérebro é viciado em vício, Você cara. tem que Gostei escolher, disso. tem que escolher o vício que você quer. Você pode escolher um vício que seja bom. O vício é sempre bom, é sempre ruim? Depende da quantidade, né? A diferença de um veneno para um remédio é a quantidade, a dosagem. Então, assim, é entender que o cérebro é viciado em vício e escolher o que é melhor para você. Tanto é o cara pode ser viciado em academia e lesionar o joelho, de tanto que vai, tanto do excesso, né? Então, o vício está muito no excesso. Mas você escolhendo os vícios certos para você. Como o cérebro é viciado em vício, como que você faz com um viciado? O primeiro passo para a cura de qualquer vício é você entender que você tem um problema.
Uhum. A mesma coisa com a questão de bloqueio de identidade, bloqueio de autoimagem, que é um dos que tem mais normal, assim, a pessoa, bloqueio de necessidade de aprovação, tem muita empresa. Só você pegar as pessoas que não querem ir no palco apresentar, é aquela que tem necessidade de aprovação. De aprovação de quem? Do outro. É sempre o outro, né? Então, essa pessoa tem um problema que ela precisa, se ela quiser, passar por ele e enfrentar. Todo o processo de cura, você tem que enfrentar a sua escuridão para você chegar na iluminação. Uhum. É a mesma coisa, está em casa. Sua casa está escura, lá está apagada as luzes, tem que passar, vai tateando, né? É a mesma coisa, você vai procurando, ó, achei aqui um interruptor. Uf, aí acendeu a luz. E aí você acha a sua iluminação. É a mesma coisa, de forma lúdica, só para entender como que é o processo. Então, o que é o processo no PNL? Você vai guiando a pessoa para chegar, opa, é aqui o interruptor. Como que é? No bloqueio. Bloqueio é um trauma emocional. O que é um bloqueio? São traumas emocionais que aconteceram em algum momento na infância, entre os 5 até 12 anos de idade, que vai causando umas travas em você. Você vai fugindo. É sempre uma fuga da dor, uma busca pelo amor, né? No emocional, né? Eu fujo da dor do quê? Da falta de amor do papai e da mamãe. E eu busco o quê? O amor de quem? Dos dois também. É sempre uma busca do amor do pai e da mãe. Ah, eu não tive pai. Piorou, porque daí você vai ter uma falta de uma ausência da imagem masculina, que hoje também está muito em alta, né? Falar dessa parte importantíssima, que o pai gera aquela, o pai vai ensinar para o filho o quê? Vai ensinar para o filho confiança, menino. E para a menina vai ensinar o quê? Proteção. O que acontece? Porque você pode reparar em relacionamento, você é mais alto que a sua que a Yara, sua esposa já Uhum. tá, né? 26 de setembro. Já tá marcado Ela é minha já. esposa. Às Glória 18 glória a horas, às Deus. 18h30 ela tira o DIU. É isso aí. Por que a mulher se sente muito confortável quando ela deita no peito de um homem? Ela sente, nossa, uma proteção, né? É isso que a mulher precisa, para se sentir confiante. Não que ela não vai ser confiante também para conquistar as coisas. Ela vai se sentir confiante, mas para ela se sentir confiança, ela precisa de proteção. O menino não, ele precisa que o pai jogue ele para a vida. Vai lá, cai de bike, se lasca, entendeu? Cara, vai, que legal. anda, tal. Ele vai dar essa força masculina de trazer, e a mãe vai trazer a força de aumentar, criar, gerar mais daquilo que já tem. Então, o homem que tem um pai bloqueado na vida dele, ele vai ter o dinheiro não vai parar na mão dele. O dinheiro vem, mas vai embora. Que o pai é o criador do dinheiro. Ele vem, o dinheiro vem. A mãe, ela vai fazer com que o dinheiro ele gere mais dinheiro, gere filhotes, vamos ver, gere bebezinhos, que são as rendas, né? Então, você tem nessa parte de trabalho, você tem que ter a fonte, o dinheiro, vamos dizer de uma forma mais comum, dinheiro macho e dinheiro fêmea. O que é o dinheiro macho? Dinheiro macho é uma fonte que ela não gera lucro, é o do trabalho, do CLT, entrou. Esse dinheiro se transfere para uma fêmea, que é o quê? Um investimento, né? Um terreno, um apartamento que vai gerar o filhote. Qual que é o filhote dele? É os dividendos, através de um aluguel, tal. Você nunca come o dinheiro fêmea, você come os filhotes. O ideal é fazer com que esse outro filhote, que é a renda, ele tinha uma outra renda, você come só essa terceira renda aqui. Você não come essa outra, que ela vai gerar uma renda redundante. Mas aí estamos entrando em outras coisas. Mas basicamente é isso, assim. Eu gostei que você falou de dinheiro macho e dinheiro fêmea, mas tem uma coisa, cara. A fêmea sempre dá filhote. Não, sim, mas tem uma coisa que a gente abordou algumas vezes, alguns temas, e tem total correlação com isso, que é... Você falou que a gente pega o homem e joga ele, né? A gente joga ele para a vida, para ele ser tratado, para ser confiança. Só que a mulher, a gente nutre, a gente abraça, a gente acolhe, a gente entrega muita coisa interessante para ela. Isso é... Depois dá um corte. Aí tá dando um reflexo na câmera ali. Ah, tá. E aí, qual que é o ponto central do... Ó, Gustavo. O ponto central disso aí é o seguinte: o homem, ele precisa ser jogado para a vida porque ele precisa se tornar um homem. O homem, ele precisa encontrar o que ele pode entregar para a sociedade. Ele não está pronto.
Ele é só um Não, não tá menino. pronto. Ele é só É um um menino. moleque. É um menino. Ele não tem nada a oferecer por ser homem, a não ser o que ele pode se tornar. A mulher, ela tá pronta, né? Então, isso tem a ver com isso, com esse instinto de mulher, a gente acolhe, a gente abraça, a gente afaga, e o moleque a gente fala, cara, vai, que eu É porque preciso. ele precisa desenvolver, né? Se não se encontra muito cara que tá com 30 anos, é um meninão. Assim, na estrutura dele emocional para lidar com isso. E a gente está falando de estrutura para lidar com a mentalidade empreendedora. Se você for tratar isso aí de uma forma mais próxima, você vai ver que muita gente não está preparada. Não só preparada no mental. Mental, eu acho que é até o de menos, viu? Aí você tem que trabalhar o emocional. Como que você vai lidar com o primeiro negativado da sua conta lá? Você vai estar com, sei lá, menos 200 mil, menos 400, depende do nível do cara, menos 1 milhão. Como fica o emocional? Não é nem o mental já foi pro saco. Se esse cara não tem, já foi embora. Agora, o emocional. Você sabe que a gente tem 3 corações, 3 intestinos e 3 cérebros, né? Então, tudo 3, né? O coração, todos eles têm, no coração tem neurônio, no intestino tem neurônio, no cérebro tem neurônio. Ah, sim, isso eu sabia. Então, assim, tem outros lugares que descobriram agora também, que tem uma outra parte, assim, quantidade neuronal, assim, mas é uma quantidade proporcional até muito parecida com o cérebro. Então, assim, realmente ele tem uma questão que vai gerar para você todo o processo químico dentro do corpo com o qual que você pode ir num colapso, se você não tiver estrutura. Né? E quem vai tratar com você? Então, tem pessoas que têm um estudo parecido com o meu, fazem esse tratamento com pessoas para ativar a mentalidade empreendedora, para que você consiga, com isso, também avançar em umas fases que você não consegue, né? Eu posso falar por mim mesmo, meu maior laboratório sou eu mesmo. Passei por diversas fases que eu falei, caramba, não vou passar dessa. E tem um vídeo que eu falo, um dos primeiros que eu fiz, que a vida é um videogame, né? Quando você vai passar por uma fase nova, que tem um novo líder, né? Você tem aquele líder no final da fase do videogame, aí você pega armamento, pega sangue, armadura, você vai lá, tudo que você aprendeu, às vezes você passa pro pai, né? Fala, pai, passa para mim de fase, né? Já quando criança, às vezes passa pro pai, passa de fase. Mas nessa idade você não tem o pai para fazer, você tem o quê? Um conselheiro, que vai te orientar, que vai te dar uma diretriz, ó, faz isso aqui, essa fase eu já passei, e vai te ajudar a avançar. Mas sempre que você está perto de um romper, você vai passar por uma fase difícil e vai chegar uma nova fase sensacional nova para você. Total. Não é uma bobeira de física quântica ou qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia, porque a Bíblia também fala disso. Mas que não é uma bobeira, né? Mas é uma coisa estruturada. Mas realmente acontece isso. Você vai chegar numa fase que você fica batendo. Igual quando eu tinha lá numa época que eu ficava nos 20 mil. Eu queria ganhar 20 mil, receber, né? Porque não ganha nada. Exato. Receber 20 mil por mês. Fazer. Make. Make money. E o que o americano tem isso muito claro, né? Muito a claro. gente não fica. Eu Quando ganho. Você tá ganhando lá? Ganha. Você ganha o quê? Você faz nada e recebe? Você tá ganhando. Eu nunca ganhei nada na vida, não, cara. Então você fica naquela fase que você fica lá tentando romper ela, porque você colocou que o seu objetivo era 20. Só que, na verdade, o 20 que virou seu teto, ele devia ser o piso para uma nova fase. Quando você transforma no seu teto, você fica preso nisso. Isso é mental. Isso não é uma coisa assim, nossa, bobeira. Não é. Você tem que destravar essa parte mental, porque você colocou uma crença limitante, né? Aí o PNL trabalha com isso, com crenças limitantes, né? Porque crença é o quê? É tudo que você acredita. O que você acredita vira verdade. O que é verdade? É tudo aquilo que você resolveu acreditar. Se você tem uma crença, que é o seu mundo, que é o seu mundo do Vitor, eu tenho o meu mundo, então cada um tem um mapa de mundo, que chama na psicologia, até seu mapa, né? E aí fica esse conflito. Quanto mais próximo você tem pessoas que têm umas crenças similares com a sua, ou você consegue quebrar que você tem uma crença muito mais forte que ela, ou você vai criar um atrito que vai criar uma dissonância. Cara, você falou um negócio agora, que o pessoal deve estar se contorcendo na cadeira, que assim, eu tô batendo numa trave lá. Seja os 20 mil, seja 100 mil, seja 5 mil, seja um negócio... 1 milhão. E aí, a pergunta é, beleza, identifiquei que eu tô batendo. E como é que eu passo dessa fase? Como é que eu tiro esse bloqueio? Então, a primeira coisa tem que procurar a gente. Muito bom. Mas
Primeira coisa é entender que aquele seu objetivo ele é só uma base para a próxima fase. Você tem que dar menos valor para ele. Como que você faz isso? Você pode falar uma frase que é só o começo do que há por vir. É uma frase. Você pode usar essa frase como um mantra. Isso é só o começo do que há por vir. Cheguei nos 20 mil, porra, legal. Cheguei nos 100 mil, cheguei nos 200 mil, cheguei no 1 milhão por mês. Então, isso é só o começo do que há por vir. Isso aí não é nem a sombra do que há por vir. Então, você já... Olha como você tirou o valor dela. Ela é importante para você, porque você já chegou. Mas ela é só o começo de uma Mas se nova você não fase. chegou, e você não quebrou, e você não bateu os 20 mil, e você não chegou, como que você... Você tem que trabalhar por fase. O que eu faço para chegar nos 5? O que eu faço para chegar nos 10? O que eu faço para chegar nos 15? O que eu faço para chegar nos 20? Se você está num lugar que você não está chegando, você tem que trocar a rota. Você está na rota errada. Ou está fazendo a coisa errada. Ou não está fazendo o que você nasceu para fazer. Tem uma coisa que precisa ajustar. Aí precisa analisar. Né? Estou no segmento errado? É o mercado? Estou fazendo uma coisa só que eu não aconselho? Né? Eu aconselho você pelo menos ter 3 fontes de renda. No mínimo. Hoje em dia é importante. Não trabalhe com, de preferência, segmentos diferentes. Né? Que seja investimento, não importa, mas que você tenha controle de jogar para algum segmento que não seja igual. É construção, tudo bem, mas é o quê? É chuveiros, é banheiro, é a construção básica, porque dentro da construção tem vários segmentos. Aí é a iluminação, é outro segmento, funciona totalmente diferente. Sim. Então, assim, você entendendo dos segmentos, você vai falar, não, o meu é tudo impermeabilizante. Pô, impermeabilizante show de bola. Impermeabilização de residências, animal. Mas é a venda do produto é a impermeabilização em si, né? A impermeabilização tem vários vieses, né, da impermeabilização. Tem o clima que influencia demais, tanto para pintura quanto para impermeabilização, mais ainda. Você vai pintar a casa quando está chovendo, precisa ser não dá. específico também, né? Você precisa... Tem produto específico, tem que entender um pouquinho mais, mas você tem uma rentabilidade absurda. Cara, você falou de dois pontos. Falou de que move o ser humano, quando você está falando de neurociência, PNL, que é o amor e a dor, eu vou dizer assim. Amor, então, o que vai É uma mover... fuga da dor e uma busca pelo amor. Mas o que vai mover mais? Se você tem, e eu entendo que o ser humano tem essas duas grandes ambições, movimentos dentro dela, o que vai fazer o ser humano se movimentar mais? É ele buscar o amor ou ele fugir da dor? Cara, todo mundo quer fugir da dor porque a dor te remete ao medo, né? Ao medo. Então, o ser humano tem 2 tipos de medo só. O medo psicológico, que é o que você inventa, o ser humano inventa, né? E o fisiológico. O fisiológico é o real. Todo medo remete à morte. Vou perder o emprego, porque as pessoas têm muito medo de perder o emprego. Vou perder o emprego, vou ficar sem dinheiro. Ficar sem dinheiro, eu não vou ter o que comer. Não vou ter que comer, vou morar embaixo da ponte. Vou morar embaixo da ponte, vou morrer de fome. Vou morrer. Não é racional, é totalmente subconsciente que a pessoa pensa, mas ela faz esse looping e fica tentando, vou morrer, isso aí não vai dar certo, vou morrer. E isso cria um desespero na pessoa, ansiedade e tudo mais. Você não vai morrer porque não tem esse tanto de ponto disponível para você morar. Já está tudo ocupado. Então você vai ter que arranjar um jeito. Ou seja, você vai dar um jeito. Sim. Você só não descobriu ainda. O que você tem que fazer? Uma coisa que todo mundo esqueceu de fazer, que esquece de fazer todo dia, que você nem pensa para fazer. Respirar. Respirar, cara. Respirar, as pessoas esqueceram como respiram. Então, até um estudo que muita gente está fazendo sobre respiração. É até utilizado para você fazer uma conexão, né, mental, visualização. Parece bobeira, parece papo de coach, mas coach é importante, tá? Para quem não sabe. Tem gente que brincou com isso, o pessoal do Portas do Fundo, pode anotar esse pessoal brincou com isso aí, fazendo essa palhaçada, e o brasileiro é muito de um dia do outro. Cara, coach é super bom, super importante. Ele tem algumas coisas limites de como ele trabalha, né? Ele não vai muito além de pergunta e resposta dirigida já sabendo, né? Uma retórica já sabe o caminho, que ele sabe a resposta que vai acontecer. Por exemplo, se eu perguntar para você se é bom fazer academia, é bom, né? É bom. Se você começar a fazer academia com frequência, vai melhorar a sua vida? Se você já não faz? Tem melhorado. Sim, vai melhorar. Vai melhorar. E vai melhorar também a sua disposição para fazer, para trabalhar, para acordar e para... Sim, academia é bom. Vou responder as perguntas. Então, academia é bom? É bom? Sim. Vai melhorar a minha vida?
Vai melhorar? Vai melhorar minha disposição? Vai melhorar? Sim. O que você precisa da pessoa? 3 sim emocionais. É isso aí. E você respondeu, verbalizou, mas você fez assim com a cabeça. É o sim emocional. Você já está numa fase de indução. Uhum. É meio que o hipnoterapeuta usa ou o profissional de hipnose, né, que faz a apresentação, ele faz o convincer. Eu preciso convencer você que o que eu estou falando está certo. Uhum. Né? A mesma coisa numa apresentação de empresa e tal, a pessoa vai como, não, esse cara está falando uma coisa certa, faz Aham. sentido. Aí o cara já está na sua vibe, já está na sua frequência. Porque geralmente o cara está mais prostrado, geralmente numa plateia, um público assim está assim mais prostrado, está mais para frente, o olhar está mais para frente para você, ele tá concordando. Uhum. Então esse cara já está na sua. Então é importante você conhecer dessas ferramentas. E aí você vai utilizando isso para convencer as pessoas que aquilo que você está falando é importante. E aí vai chegar numa conclusão, você consegue direcionar, consegue induzir a pessoa para o que você quer. Mais fácil falar é influenciar, né, para você conseguir o que quer. Então, assim, geralmente, como você falou, a pessoa vai ter mais questão mesmo com a dor, né? Porque no amor todo mundo quer o amor. Amor de quem? Sempre do papai e da mamãe. E a fuga da dor de quem? De não ter o papai e a mamãe. São figuras de relevância e importância para você durante essa fase. Ou seja, um professor, ou seja, uma pessoa que foi importante, um avô, quem criou você, não importa. Então, a dor vai fazer com que você reaja mais, né? Infelizmente, porque geralmente o ideal seria aprender no amor, né? Com eu explicando, você explicando aqui no seu podcast, as pessoas aprendendo. Mas geralmente as pessoas vão mais na dor, É. né? Então, que é a dor do enfrentamento, o medo, né? Então, nesse medo aqui, desse medo imaginário, é o que mais acontece. Da pessoa ter questão de ficar imaginando o que será que meu chefe está falando de mim, não sei o que, não sei o que. Começa a gerar uma historinha ou uma rádio peão, como o pessoal falava antigamente. E aí começa a gerar um negócio que não é verdade. Por exemplo, quando vai um conselheiro numa empresa Uhum. e ninguém avisou nada. Você vai lá, apareceu lá, falou, o pessoal já fica com medo, Está acontecendo uma nessa já, semana. já Nessa cria uma semana. história, já criou uma história. Né? A Nessa história semana tá não é acontecendo. real, não existe, mas já está lá. Só que isso aí é real. Para eles é real. Lembra que eu falei? O que é verdade? Verdade é tudo aquilo que você resolve acreditar. Totalmente. Totalmente. Então, assim, primeira coisa para você sabe isso, conselheiro, para dar certo, que eu falo também nas minhas mentorias também, é falar assim, cara, precisa ter um momento de passar o bastão. Senão você vai perder praticamente, não que não queira ganhar 6 meses de trabalho, de que vocês vão me pagar, mas você vai perder 6 meses. Uhum. Porque vai ficar 6 meses patinando, porque não é você que vai tocar e nem o diretor da empresa vai tocar. É a equipe que vai tocar. Lógico. Então você tem que fazer com que a equipe entenda, ó, tô do lado de vocês. Óbvio que eventualmente você vai sinalizar uma demissão. Você vai sinalizar porque anda o processo. A pessoa ali já não estava no processo adequado ao que estava a nova fase da empresa. Mas você não vai sair cortando todo mundo. Isso é a coisa mais fácil que tem, né? Que o pessoal fazia, os consultores antigamente. Chegava lá, óbvio, para você dar resultado, você corta, pega a pirâmide, E ainda né? chamava de turnaround. Demitir, pô, você vai ter resultado assim. Só que aí, e o depois? E o histórico? Fizeram isso na Leroy Merlin. Perderam pra caramba. Perderam muita gente. Perdeu todo o histórico. Então, assim, como que faz depois? Você vai repor Sim. como? Aí você perde. Depende da fonte, tem que fazer direitinho, né? Ô, Flávio, agora pensando em empresário, né? Você deve ter contato com diversos empresários ali, pensando em mentalidade, bloqueio, limitação. Qual que seria a principal limitação que os empresários têm hoje, que se eles entenderem isso, eles vão conseguir fazer vezes 10 o resultado deles? Cara, às vezes é a identidade mesmo, entender que eles são capazes de fazer mais. Não tem um específico assim, mas às vezes são coisas pequenas que precisam ser resolvidas. Porque é um cara que geralmente já passou por várias fases, né? Conseguiu vencer várias fases. E ele se encontra numa fase travado, mais ou menos aquele negócio do 20 mil reais. Uhum. Então, quando ele entende que ele é maior do que aquilo e aquilo não é o fim para ele, aí ele consegue avançar. Mas isso tem que fazer várias imersões, ele tem que estar disposto a fazer isso, a abraçar isso, né? Não só na parte, porque às vezes o cara vai muito no racional, né? E se ele ficar só no racional, ele não consegue atender essa parte emocional, que é a parte do lado direito do cérebro. Se ele ficar só, ele tende a ser mais racional. Então, assim, é muito identidade e entender que ele é capaz de vencer
novos desafios, assim, não tem uma coisa muito específica só, é o caso só para cada um. Então tá relacionado com crença limitante, então. Crença limitante, total. Aí tem que entender qual que é, né? Como falar em público, né? Teve uma pessoa que passou... toda crença limitante, ou todo bloqueio, ou trauma emocional, ele é igual uma árvore, né? E essa árvore tem um fruto. Qual que é o fruto? É o problema que eu tenho. Eu não consigo passar, sei lá, se o caso dele for esse, né? Não consigo avançar tal coisa aqui dentro, ou vamos dizer nessa parte dessa pessoa, falar em público, que eu falei com ela. Ela tinha um problema que era falar em público, era o fruto. A árvore é que ela, na escola, ela teve um caso lá que ela teve que falar na escola. Mas aí você tem que chegar na raiz. Já sabe o que é o problema, já sabe onde foi o local. A raiz é que ela, quando foi lá falar em público, é uma mentorada minha, eu não vou citar o nome dela, obviamente. E o que aconteceu? Ela foi chamada em público, as crianças na época riram dela e ela fez xixi nas calças. Nunca mais ela quis falar. Uma empresária executiva famosa, conhecida. E aí, como corrigir? Corrigindo com PNL, ressignificando. O que eu faço? PNL nada mais é do que eu pegar aquele evento. Vou pegar um outro exemplo. Teve um rapaz lá, Não, esse exemplo tá bom, cara. É bom? É. É você pegar aquela mesma situação, a pessoa fecha os olhos, porque quando você está com o olho aberto, é um captador de imagem, como ouvido, né? Você vai captando alguma informação, então isso atrapalha, interfere. Fecha os olhos, respiração, desacelera o coração, chega num nível de respiração que você vai baixando a sua respiração, sua sintonia, né? Sua frequência cardíaca. E aí a pessoa consegue chegar naquele evento. Aí você volta naquele evento com ela. É como se fosse... Vamos fazer um exemplo assim. Você pega aqui foi o evento. Como se fosse um tapete. Eu ponho no chão para ela lá. Vou fazer o evento prático. Põe um tapete no chão. Aqui é o evento. É você com, sei lá... 6 anos de idade. 7 anos, 6 anos de idade. E aqui é você. Aí eu falo com ela e uso o processo de hipnose junto. Começo a falar com ela. Isso é no amor, tá? No amor é assim. Tem o da dor. Depois eu explico. Aí anda com a pessoa, eu vou segurando para ela não cair, de olhos fechados e tal. E aí eu volto aqui, ó, nós voltamos no tempo, naquela idade, na infância e tal. E aí estamos na sala de aula lá, naquele momento. E a pessoa lembra do momento. Aí a pessoa lembra, fala tudo o que aconteceu e tal. Aí eu coloco ela num local aqui de criança, ela sente a dor, tem que sentir. Lembra que eu passei que tem que passar pela escuridão para você chegar na sua iluminação? Então ela sente a dor, voltou lá, coloco ela nesse tapete. Pode ser sentado, pode ser em pé, do jeito que você achar melhor. Sentiu, volta aqui, ó. Você não é mais aquela criança. Você entende que você é adulto, que isso não existe mais, não precisa ficar recorrendo na sua mente toda vez, atrapalhando a sua vida para você prosperar, isso aqui. Aí você vai direcionando esse pensamento. Aí você direcionou, dá mais uma volta com ela, se quiser dar mais uma volta, para ela sair daquele ambiente, sair daquele momento. Né, entender que saiu daquele momento. Agora você vai pegar e fazer o que você quiser naquele momento. O que você quer que aconteça? Não vai matar as criancinhas. mas vai colocar uma cor diferente. Se o dia estava chuvoso, você coloca um dia com sol. Se você falou super bem, e não fez xixi nas calças, não, falou super bem, fez tudo direitinho, apresentou o que você tinha que apresentar, todo mundo te aplaudiu. Trazer uma coisa positiva, isso é o ressignificar. Você vai dar um novo significado. Isso é o ressignificar. Aí você pega aquele significado e agora você entra na posição da criança e vive esse novo significado. Como que é sentir agora? Qual o sentimento que você tem? Qual a emoção que você tem? O cérebro tem uma coisa, o cérebro não entende a diferença da emoção que aconteceu há 10 anos passados ou aconteceu agora. Sim. A emoção do cérebro é atemporal. Não sei se eu já fiz essa experiência com você, mas você da Torre Gêmea, 11 de setembro, você lembra o que aconteceu? Lembro que minha falecida madrinha, né, madrinha da minha irmã mais nova, tava lá. Tava lá? Tava lá. Pô, então a gente pesado. Eu era muito novo, né? Foi que ano? 99? 2001. Eu tinha 12. Mas mesmo tendo 12, é claro pra mim. Você lembra exatamente? Exatamente. Você lembra o sentimento que você teve? Lembro. Se eu perguntar o que você comeu antes de ontem, na hora do almoço, você lembra? Cara, se eu comi antes de ontem, na hora do almoço... Você vai lembrar se tiver... Se usar um esforço, assim, de baixo e pronto... Você vai lembrar se for uma comida feita por sentimento. alguém que você ama muito, sei lá, ou às vezes é uma marmita que o pessoal que hoje pessoal da marmita hoje que come sempre a mesma coisa, ou não, né? Come a mesma coisa, sabe o que vai comer, ou teve um evento muito ruim, negativo, você mordeu uma
pedra, não sei, ou tinha uma coisa ruim na comida. Ou seja, seu cérebro vai lembrar o que é emoção. O que não for emoção, ele fala, mano, isso é bobeira, bicho. Deleta. Eu comi uma carne de assada. É. Que meu amorzinho fez, ainda bem que eu lembrei. Então, aí Você lembrou. me jogou numa fria que agora eu Agora. falei, putz, ela que fez, eu preciso lembrar. Então, aí você lembrou. Por causa da dor. Pra não sentir a dor depois de dormir no sofá. Mas o que aconteceu? Então é exatamente isso. Eu pego essa emoção, trago de volta. Então, o que é o PNL, resumidamente? Ele vai pegar essa emoção, passou um filme. Aí essa parte do filme não tá legal, tá feia. Eu pego, corto esse filme aqui, né? Edito, colo, passo um novo filme aqui, coloquei essa nova cena, editei a cena, agora eu rodo o filme de novo. Você não muda o que aconteceu, você muda o significado do que aconteceu. Muda o significado. Emocionalmente, ele é real para a pessoa. Claro, ela viveu aquilo, né? Ela tá no meio dessa... Ele não deixa de existir, aquela emoção, mas ela não tem mais poder sobre você. Sim, total. Então você se liberta daquilo. Então por isso que eu falei que é muito complicado você falar, né? Mas o que mais aparece é a questão de identidade, bloqueio de paternidade, né? De paternidade? Porque o pai às vezes abandonou o pai na visão da pessoa, tá? Sim. É sempre na perspectiva da pessoa. Lembra Sim. que eu tô falando sempre do ponto de vista e a vista do ponto. Né? Você tá vendo minha mão, Uhum. tá vendo a palma, eu tô vendo o dorso. Uhum. Mas os dois estão vendo a mão. Uhum. A história sua sobre minha mão é diferente. Não, sua mão é assim, assado, só que você está vendo só uma parte da história. Exato. Então, é sempre na perspectiva da pessoa. E todos nós, das empresas, temos uma perspectiva diferente sobre as coisas, né? E o empreendedor é a mesma coisa. Vai desenvolver, ele travou num ponto, tem que entender o que está acontecendo nesse ponto. Ele tem que investigar, tem que ser um caçador, tem que buscar aquilo até desenvolver, destravar aquilo lá. E muitas vezes precisa de ajuda. Sim. Não é sozinho que se resolve. Cara, que legal. E muito bom. E trazendo agora para um aspecto de negociação, né? Porque a gente falou muito de ressignificado, mas a neurociência também, eu estudei muito já no passado, esse último ano eu preciso retomar alguns estudos, mas eu usava algumas coisas, eu sempre me considerei que tinha uma boa habilidade de comunicação. E eu tive uma carreira meteórica, eu esqueci muito rápido, e eu tinha algumas facilidades que eu não sabia dar nome. E depois, quando eu fui estudar, eu comecei a identificar o que são essas coisas. Então, por exemplo, eu tinha a sensação de que quando eu chegava numa reunião e tudo mais, mesmo, lembro na empresa que a gente se conheceu lá, eu tinha 18 anos quando eu entrei, trainee lá. Cara, eu lembro que eu já fazia isso naquela época, eu fazia isso com a família, fazia isso, mas aí eu comecei a usar nos mundos dos negócios e começou a dar certo, que é, eu chegava numa reunião com o cliente e eu fazia uma conexão com ele. E aí eu já colocava alguns assuntos em comum, os assuntos em comuns eu puxava para algumas coisas, eu botava um alívio cômico, do alívio cômico a gente dava risada e eu fechava o que eu precisava fechar. Aí, na minha cabeça era, tô sendo legal, cara, quando você é legal, vai dar certo e tal, e tá. Eu tinha isso, até quando realmente eu fui estudar, e as negociações que, não é lógico, não é uma ciência exata, né, mas tende a, e as negociações onde eu não conseguia criar essa conexão, a pessoa era carrancuda e tudo mais, era muito raro isso acontecer, não lembro nenhum exemplo sinceramente, mas caso aconteça, não dava certo. E aí estudando Daniel Kahneman, né, estudando Rápido e Devagar, estudando neurociência, tem até o exercício dos lápis, não sei se você é familiarizado com ele, que é bem legal, que eles fizeram um estudo onde eles botavam lápis na boca das pessoas para elas ficarem com os dentes cerrados segurando o lápis. E elas eram obrigadas a responder um questionário de como elas estavam se sentindo. E outras, elas franziam a testa e seguravam a testa da franzida para responder o mesmo questionário. E aí a gente desativa e ativa, né, o sistema rápido e o sistema devagar. Então, só de você franzir as bochechas, de você esboçar um sorriso mesmo que falso, você ativa o pensamento rápido. O pensamento rápido tem a ver com o que você falou no começo de o cérebro é viciado em vício porque simplesmente você não quer ter trabalho, você quer estar em modo de economia. Sim. Então você não quer pensar para a melhor forma. Então quando você está sorrindo, você está descontraído, você não está preocupado, você está seguindo conforme vai o instinto, não é uma decisão pensada racional. E aí quando você franze e quando você se fecha, você está avaliando 100% no detalhe, você está questionando, pensando se tinha uma coisa por trás para resolver. E eu comecei a dar nome para as coisas que faziam ali, né?
de toda a experiência que você tem também, que você tem muito mais estudo e experiência que eu, o que a gente leva para a mesa de negociação? O que a gente vai abordar ali com o nosso interlocutor, com o cara que a gente está vendendo, o cara que a gente está comprando, o cara que a gente está fazendo uma parceria, de facilitar essa jornada? Vai facilitar você fazer o rapport e mais ou menos o que você fez, que são armas da persuasão. Né? O que é a arma da persuasão? É você fazer o que você fez, que é um ponto em comum, por exemplo. Né? Por exemplo, um que é fácil. Eu não gosto de relógio, tá? Quem me conhece sabe. Mas eu uso relógio. Uhum. Mas você é um cara que gosta de Eu relógio. gosto de relógio. Por que eu tô usando relógio? É isso? Ô, louco, cara, que honra. É tudo intencional, né? Legal. Você cria um ponto em comum. Sim, Você vê que é um total. relógio até parecido com o seu. É O seu é verdade, fundo é azul. verdade, é verdade, é isso aí, verdade. Né? Então, você vai criando pontos em comum. E aí, se você gosta de relógio e o cara usa relógio, eu só compro de quem eu gosto. Uhum. Eu não compro de quem eu não gosto. Se eu estiver vendendo esse mesmo celular que eu tô aqui para você, com a mesma quantidade de dias usado, com o mesmo valor, aí chega uma pessoa totalmente aleatória que você não gosta ou que você nem conhece, e você nem tá precisando do celular, mas você vai comprar de quem? De quem você gosta ou quem você não gosta? Você compra de quem você gosta. É natural. Você compra de qual marca? Você compra de qual marca? Compra, sei lá, da Apple, porque você gosta da Apple. Não gosto do outro. Eu gosto da Apple. Uhum. Eu compro tal tênis de qual marca? Porque eu gosto dessa marca. Então a gente compra de quem se gosta. Uhum. O que você tem que fazer na venda é fazer a pessoa gostar de você. Não forçadamente, lógico. Só pensar assim, um bebê nasce sorrindo, né? Ele, apesar do tapinha que toma lá, mas ele dá sorriso, né? Você não consegue não Sabia, sorrir. né? Nasce sorrindo? Já nasce sorrindo, já nasce com Legal. aquela. Não nasce chorando porque ele tá nascendo, né? Tirado. Saindo do conforto, né? Para ir para um lugar assim, É. mas depois ele fica lá. Para isso, sorrir é muito natural. Tem gente que fala que é espasmo, não sei o quê. Mas você não consegue não sorrir para um bebê, É. né? O bebê sorriso junto. Então, sorri. sorriso gera sorriso. Então, você chegar vendendo, e dá para você vender sorrindo pelo telefone também. Tudo bem? Tudo bem? Como que está seu dia hoje? Meu nome é Flávio Dionísio, estou aqui à disposição para vender para você o seu produto que você está precisando, sei lá, vai comprar blindagem, eu vendi a blindagem automotiva leve. Tudo bem, como que a senhora está? Seu carro está com problema de automotivo? Você quer blindar ele hoje? Muito bom. Qual o seu carro? Qual a marca dele e o veículo que você tem? Fala com uma voz mais aveludada, com uma voz mais sorridente, né? Não vai falar com a voz fechada, não sei o quê. É aquela coisa. E o que você falou da questão emocional, do exemplo do lápis, o cérebro entende o que o seu corpo faz como símbolo, né? Se eu dormir sorrindo, ele vai entender que eu tô bem, que eu tô feliz. Isso gera toda uma parte química no corpo. Se eu fizer, por exemplo, você é meu cérebro agora. Qual que é a minha cara? Você tá com... Você tá bravo aí, vai constipado. Ou tá com dor de barriga. Você tá bravo, você tá... Presta atenção, ó. Ombro caído. Você lembra que 55% da sua linguagem é não verbal, da nossa linguagem, é não verbal. Falar disso aí. Então, assim, você é um cara que tá exibindo. Fica nessa posição que você tá. Agora... É posição de poder. Posição de poder? Porque você tá ocupando espaço, ó. Você tá com a mão, aqui. Caramba. Tá ocupando espaço. Pessoas poderosas ocupam espaço. Então ela vai. Agora eu tô com medo de me mexer no podcast aqui. Ombro, é sempre assim, posição de poder em pé, é sempre cabeça reta. Pô, é Superman. Posição reta com um V meio semi-aberto a perna, assim, né? Pose Superman, né? Depois eu fazer tá no posição palco, Superman, né? mas você pode ficar, não precisa abrir muito. E espaços menores, você vai sempre em movimentos pequenos. Espaços maiores, movimentos maiores. Está num palco para 10 mil pessoas, está numa sala com 10 pessoas. Total. Movimentos menores. E cuidado com movimentos assim, né? Uma reunião. Você está sendo mandão, está sendo uma pessoa ditadora. Né? Então, outra coisa que é importante em reunião, que vai gerar menos empatia para você, mão embaixo da mesa. Ninguém confia com quem está mão embaixo da mesa. Porque a palma mostra que eu estou exposto. Lembra do cachorro? Tem cachorro? Tem, opa. O cachorro não fica deitado de barriga para você? Fazendo gracinha e tal? Olha, tô me sentindo, eu confio em você, eu tenho confiança. Quem mostra a mão é uma pessoa confiável, quem não mostra não é muito confiável. Isso é a leitura do cérebro, tá? Posso anotar essas coisas aqui, cara. É a leitura do cérebro para você. Então, assim, você vai numa reunião e você não tem muito ambiente no local, primeira coisa é cumprimentar as pessoas firme,
posição firme, né? Linha reta, linha reta. Se a pessoa virar um pouco, ela está querendo mostrar que ela tem poder sobre você. Se você virar um pouco, vamos dizer que ela faça isso, como que você faz para quebrar isso aqui? Você não vai fazer assim, você vai ficar esquisito, né? Você faz assim. Aí você ganhou. Quem tem poder, você tá? Aí eu seguro no seu braço. Tem isso também. Eu sei disso, Tem isso também. Então, tudo isso vai mostrar, joga no começo da reunião, quando você entra, já vai mostrar. Então, a sua postura, como você vai vestido, né? Sempre vai vestir. Eu sempre coloco para ir vestido no excesso, né? Eu viria mais assim, mas como a minha blusa social é bonita, eu gosto dela, me sinto confiante com ela. É isso. Então eu vim com ela desse jeito. Mas geralmente se eu vou no ambiente, eu vou, né, que eu não conheço, eu vou com totalmente. Você tá em casa aqui, cara. É que eu tô em casa e tal. Mas mesmo assim você vai num padrão que é equivalente àquele local. Então isso também mostra um respeito pelo local. Total. Né? Então também tem essa coisa do respeito, da postura. Então, você entender do comportamento humano, de como ele entende as leituras que são feitas, você vai conseguir chegar em qualquer lugar. Cara, tô tentando anotar que você falou tanta coisa legal, cara. Porque mostrar as mãos, né? Porque eu até lembro que quando estava estudando um pouco desse assunto, que é justamente quando você vai ser roubado, quando a gente está suplicando, né? A gente mostra a palma que não tenho nada, eu não tenho nada. Tô aqui, tô então, numa negociação, você está mostrando, não tenho nada aqui, não tem nada escondido. Subentendido, mas é essa a mensagem que passa. Sim, o cérebro ele faz leitura muito rápida, né? Todo mundo. Mas eu não acho isso, você não tem que achar nada. Exato. É o ser humano, é você. Então, se você entende você entende o outro. Exato. Então, ele vai ter a mesma sensação. Então, você tem um olhar bacana, um olhar sorridente, tá, né? Tá sempre prestando atenção, tá focado no que a pessoa tá falando. Sim. Tomar cuidado com apontar o dedo, coisas de, né, tal. Fazer sempre aquele que o pessoal fala segurar um quadrado, né? Segurar um box aqui. Sempre segura aqui, né? Tem essa aí, boa essa aí. Segurar aqui e tal. Tá. Se você tá no ambiente maior, você pode abrir o box. Você fica com um box maior, tal, faz um ambiente. Eu preciso me controlar. A caixa. Eu gosto de segurar uns boxes grandes para me controlar, mas não. Muito expansivo gera uma imagem de agressão, uma pessoa agressiva. Depende do que você quer passar de mensagem. Você quer falar, não sei o quê, pá, bate na mesa, né? Faz aqueles cortes importantes. Né? Aí pode ser, você pode fazer um short lá, fazer um corte ligado, mas intencional. Modulação de voz, né? Você vai falar mais baixo um pouco assim, mais aveludada, a pessoa vai prestar mais atenção, ou vai subir o tom de voz, vai falar numa forma mais, né? Então tudo isso, a modulação de voz, isso influencia. Então, eu usar a oscilação. A pessoa, por exemplo, posso falar uma coisa? Continua nessa posição. A pessoa mostrar a jugular é um sinal que ela tá aberta a ouvir o que você tá falando. Sim. Porque aqui é um local de vulnerabilidade. Você tem um livro que é sensacional, não indico para muitas pessoas, mas ele é Manual de Instruções do FBI. Esse é. Esse aí, se a pessoa ler, vira um terrorista. Esse livro é potente. Você leu já? Animal. Do Jack Sheffer, né? Sim, cara. incrível. Só de lembrar eu arrepio, porque fala cada coisa, você fala... Eu usei algumas estratégias dele essa semana. Então, o que tem que fazer para ir numa reunião, numa posição dessa que você me falou? O cara tem que ser um cara que gosta de conhecimento. Conhecimento do quê? De comportamento. Porque o meu comportamento vai ser muito parecido com o você, variando, lógico, localização, região, tal. Né? O cara é russo. Pô, o russo a gente sabe que é um cara sisudo. Eu trabalhei com vários russos na Leroy, nossa, até a mulher era bonita pra caramba, só que era... Parece um Shrek, né? Meio rústico, né? Meio rústico. Mas, tirando fora isso, o ser humano é ser humano. Né? Então, você vai entender comportamentos, formas... Lógico, você vai entender toda a história, vai completando o quebra-cabeça, né? Mas esse livro aí mesmo é super interessante. Ele faz o cara gostar dele para persuadir o cara a ser ser um espião. Ele converte um espião. Ele converte um espião russo ou chinês? Chinês. Acho que é chinês. Chinês para se tornar um espião. Como é que fala? Quando é duplo, lá que nem o Tom Cruise? Agente duplo. Agente duplo. E ele convence o cara disso. Aí pensa assim, você tá falando com um cara que foi treinado a vida inteira. Não, sim. O cara nem sabe quem é. Mas o cara foi treinado a vida inteira
para agir como espião, para duvidar de todo mundo, para ter todas as técnicas de negociação, persuasão, entrada e saída de lugares. Esse cara é o cara que você tem que convencer a fazer o contrato influenciar da vida É o inteira. cara mais desafiador possível. E ele faz. Só que chamaram um cara muito E ele especializado. mostra como ele faz. Não, sensacional. Só que o principal que ele faz é o cara gostar dele. Faz o cara gostar dele. Né? Então o cara gostou dele, aí ele começa. Por quê? Já é uma figura que ele via com frequência. Eu lembro do gostar, mas o ponto dele não é o gostar, né? Ele cria uma. Primeiro ele começa com a Te familiaridade. vejo te conheço de algum lugar. Então ele começou indo na conveniência que esse cara vai, só pra estar lá comprando um negócio na hora que o cara tá, pro cara ver. Porque aí ele começa a se acostumar com a. Com o Com a rosto pessoa. dele, né? Com a Com pessoa. o rosto. Só que o outro, por ser um espião também muito experiente, tinha um dia que ele aborda o cara, sabendo que ele é um espião, olhando o Ele já cara lá pegou, já sacou, né? na hora. E o cara não nega. Aí ele usa o outro Não nega estratégia. porque mentira é pior, né? E é curioso, né? Que às vezes a gente pensa em negociação e quantas vezes a gente, trazendo para o mundo dos negócios de novo, a gente faz essa comparação inevitável, né? Eu faço muito, eu gosto de negócios de todo jeito, mas quantas vezes a gente vê, e eu demandei, na minha carreira eu tive muitas negociações de venda consultivas complexíssimas. Sim, de demorar 2, 3 anos para fechar. Não é uma venda que você faz na hora, né? Não, eu tinha algumas assim, mas trabalhei com muita venda elaborada, longa, densa, né, consultiva. Que exige uma energia muito maior, né? E que exige uma energia diferente, É. que também uma energia que eu demando menos energia enfática quando ele vai lá fechar o pedido e tudo mais, mas é essa energia da constância. Então, às vezes o pessoal não tem noção, que eu demorei, um dos clientes que a gente entrou esse ano, que eu assumi, eu demorei 1 ano para fechar ele. 1 ano para fechar ele. Não foi assim, né? É uma coisa que é relativamente simples. Tem processo que a gente demora anos para fechar isso. Esse cara, por mais que ele converteu um espião a virar agente duplo, o livro ele fala, foram, se não me engano, 3 anos para ele conseguir Sim. trazer esse cara, né? Não foi rápido. E é um processo, né, que vai fazendo, né? Então, você está negociando, às vezes não acha que porque você tomou um não, ou se é uma venda complexa que você não vai conseguir abordar, né? Não vai conseguir ter a resposta que você precisa, que você quer, simplesmente pelo fato que não conseguiu a resposta na hora, sim na hora. Uma coisa que atrapalha bastante, que o pessoal acha bonito, né, hoje em dia, falar, né, que até você falou numa mensagem, então, não sei se foi você, mas foi alguém que respondeu lá. Foi você mesmo. O cara tá com a equipe grande, tô ansioso pela sua... Fui eu, pô. Então, mas o que acontece? Ansiedade, o pessoal entende errado. Estou animado. É igual quando foi falado lá, quando eu fui fazer a palestra, o Rede Show é você, ou quando fui casar, né, agora com a Sara e tal, o pessoal, você tá ansioso? O pessoal pergunta desse jeito. As pessoas dão nomes errados para as emoções. Então vai, me ajuda aí. É animado, tô empolgado. Porque a ansiedade, na neurociência, a ansiedade, só para você ter certeza aqui, na neurociência, a ansiedade é um tipo específico de tristeza. Não é uma coisa legal. Assim, eu tenho que dividir meu tempo. Eu tenho meu tempo que ele tem passado, presente e futuro. Tá? E isso atrapalha muito nas empresas, os empreendedores, os empresários e a equipe. Tem muita equipe ansiosa, ou seja, está vivendo no futuro. Tem muita equipe que está vivendo no passado, ou seja, depressiva, está no passado. Teve um erro. Ai, desculpa, me perdoa. Aquela pessoa excessivamente já tem um viés. Não vira página. Tem um viés, porque a pessoa fica pedindo muito desculpa, perdão, pelo isso aqui. Cara, aconteceu, errou. Só não erra mais esse mesmo erro. Acabou a história. Enfim, o passado tem que ser uma referência, não uma residência. Se ele for, é biblioteca para você lá olhar, putz, isso aqui eu errei aqui, não vou errar mais. Então tem que ser uma referência. Se ele for residência, aí é depressão. Ou seja, estou morando no passado. Repete como é que é? O passado tem que ser referência, não a Passado residência. é referência. Perfeito. Não residência. Residência, ele está morando lá. Você está ficando muito tempo lá. Repetindo, lamuriando, me desculpando. A desculpa já é uma palavra que eu corto do dicionário. Eu peço perdão, eu sinto muito. Por quê? Quando eu me desculpo, eu estou pedindo para você me tirar a culpa. Me desculpa. Me tira a culpa. É isso que ela quer dizer. Então, como que você vai tirar minha culpa do negócio? Você fica carregando um negócio pesado dentro de você.
Então imagina quantas coisas a pessoa não carrega e fica vivendo nesse ciclo infinito lá, pensando naquela coisa que fez errado. Puta, eu errei na empresa, né? A equipe, dependendo da maturidade da equipe, fica muito em cima disso, ou fica querendo punir o outro porque errou, Sim. né? Então, assim, se errou demais, teve um negócio que, né, cada um tem sua medida para cada um. Mas no passado, quanto você acha que tempo que você tem que ficar desconsiderando 100% do tempo? Se eu tiver 100% do meu tempo, eu tenho que ficar quanto tempo no passado, percentualmente? Tem um número Tem um número, estimativo tem saudável? um saudável. Mas cada um tem o Cara, eu seu. diria Para você, o passado 5, 10%. seu passado é residência ou referência? É, referência. Referência, beleza. Então, assim, A melhor referência. Uma então, referência. 5%, 10% tá ótimo. 10%. Acertou. No futuro, Deveria ser menos. Mas eu tenho um futuro ali que ocupa uns 20% da tá minha ótimo. preocupação. 70% tá nivelado, você tá ótimo. Então Gabaritou. vamos encerrar o podcast aí, obrigado. Pessoal, obrigado por assistir. Gabaritou, 70% no presente. Então, assim, por que no presente? Porque é um presente que você... Primeiro, presente é um presente, o nome já diz, né? Pra gente, por si só. Ele já é um presente. Mas o presente é onde você faz as coisas acontecerem. Não é como no futuro nem no passado. No passado já passou, no futuro não aconteceu. O único lugar que você colhe alguma coisa é no presente. Aí eu plantei ontem, mas você vai colher no presente sempre. Você vai colher aquele milho que você plantou, vai colher no presente, não vai colher no passado, nem no futuro. Você está colhendo no presente. Né? No instante, segundo Einstein, ele falava que era um instante, né? Nem presente, né? Ele já é um negócio mais rápido. Mas é isso, as pessoas estão desniveladas nisso. Então, assim, e o futuro, viver aqui no futuro, é a ansiedade. A ansiedade, por si só, ela já joga um loop da procrastinação. Porque você foi lá pro futuro, não fez porra nenhuma, desculpa o podcast, não fez nada, e você voltou pro presente devendo aquela coisa que você não fez. Caraca, cara. Então você vai virar um procrastinador, você fica nesse loop infinito. Então procrastinação tem a ver com a ansiedade do futuro? Ansiedade do futuro. Fica demais aqui, gasta tempo demais aqui pensando no que vai fazer. Já fui um belo Não procrastinador. faz nada viu? e volta pra cá, putz, não fiz. Caramba, não fiz. E aí também tem a ver também com os ladrões de tempo que você permite, né? Você permite alguns ladrões. Pessoas que te ligam do nada, você está concentrado, focado, você deixa a pessoa entrar né? Você quer atender tanta gente tão bem, só que na verdade você está fugindo do que você tem que fazer no presente. Então, assim, é tudo é um estudo, cara. Não tem como você falar, nossa, então você é o perfeito. Não. Só que quando você sabe o tamanho do buraco, você sabe como sair dele mais rápido. É igual falar sobre felicidade, alegria e tristeza. Aí tem gente que fala, eu tô feliz. Você tá feliz hoje só? Uhum. Legal. Uhum. Só que a pessoa tem que entender que ela entendeu ou não, se ela quiser. Felicidade tá no seu DNA, tá na sua identidade. Você é. Você nasceu, é um lifestyle. Eu sou feliz. Você é feliz. Posso ter momentos de tristeza e alegria. Uhum. Alegria e tristeza são sentimentos. Perfeito. Felicidade não é sentimento. 100%. Então você pode passar por eles. Só que você sai muito rápido daquele buraco. Você fala, putz, tô triste hoje. Aconteceu um evento, uma coisa que, né, realmente. Mas eu saio rápido daquele buraco. Eu sei que aquele buraco vai derrubar minha energia, minha frequência, minha vibração. E se você entender mais além de frequência e vibração, que a gente estava falando aqui antes, cara, você não vai ficar lá. Porque ali que você não vai fechar nada com ninguém mesmo. Alguém triste, chateado, compra de alguém? Assim, você compra de um cara triste, chateado? Não. Você não compra você do também cara. não compra nada de quem tá precisando vender. Não, ansioso, desesperado, querendo vender. Se o cara precisa vender... Você tem que fazer as pessoas querendo te oferecer alguma coisa. Ou seja, você tem que gerar valor. É isso. O valor tem que vir antes do preço. Se você não gerar valor na pessoa... Puta, cara, gostei do Flavião, o cara vem e fala umas paradas diferentes. Cada hora ele fala um negócio diferente, cara. Ele não tinha falado isso aqui comigo antes, agora falou, agora isso aqui, corre. Parece que o cara é sem fim, sabe? Tipo, tem mais historinhas pra... Né? Por que uma mulher gosta de um cara? Ela gosta de um cara que é misterioso. Por quê? Porque o cara... Esse cara eu não entendo ele. Eu entendo daí... Ai, tem sempre uma coisa nova nessa caixinha. Cara... Tô feito. Sempre sai uma coisa nova. Todo dia você é um cara interessante para a mulher. Que legal, né? Então ele começa a ser interessante. Ela fica instigada em conhecer cada vez mais. Se chegar, é igual ter piscina em casa, né? Você tem a piscina, ela já conhece. Você, sei lá, usa quantas vezes? 3 vezes por ano. Então, assim, você tem que fazer essa piscina ser interessante. Né? E o que você vendendo, a empresa vendendo, qual a função principal
de um cara que é líder de uma empresa? É igual o dono de uma loja, né? Eu tenho que gerar fluxo. Eu sou dono de uma loja, da Leroy Merlin. Qual que era a função principal do diretor de loja? Gerar fluxo. É igual a internet, né? Eu tenho que trazer fluxo para dentro. Agora, a equipe que tem que trabalhar esse fluxo. Porque cada lojinha lá, a seção, materiais, madeira, sei lá o quê, né? Iluminação, ela tem que trabalhar esse público que eu estou trazendo. E a outra função dele é cuidar do ticket médio, do carrinho médio. Aumentar a taxa de conversão. Então, dentro da empresa não é uma coisa. Como que está a minha equipe? Minha equipe tô trazendo movimento, gerando movimento para a equipe. O diretor comercial, né? Está trazendo isso? Não, não está trazendo. Tem que trazer os peixes para cá. Ó, agora vai lá você pescar aquele peixe. Leva os caras regional, joga os caras aqui, joga o cara que vai gerando uma rede, né? Que vai pegando aqueles peixes e puxando para cá, né? De acordo com a quantidade, a capacidade que eles têm também, né? Não adianta ele puxar muito peixe e não dar conta de atender, que aí vai gerar um problema para ele. Aí o pessoal geralmente fala, isso é problema bom de resolver, né? Geralmente eu ouço isso, mas é bom se você tiver como resolver, senão você vai gerar um problema para você, que gera o quê? Não confiança na sua entrega, que é a sua taxa de serviço, ou o nível de serviço, ou o TIF, ou o que você quiser chamar de nome, dependendo do que for o segmento. E aí você gera uma desconfiança do ponto de venda ou de quem compra. Porque daí você fala, não posso confiar, não vou vender esse cara porque ele não entrega. E a gente falou do empresário, né? Vamos falar de executivo agora. Eu contratei esses últimos 2 meses, eu estava buscando uma figura de CEO que acabou dando uma quantidade na vaga. Busquei uma figura de conselheiro, busquei figura de diretor, supervisor comercial. Pensando nesses cargos relevantes, assim, do diretor, do CEO e tudo mais, cara, qual característica ali você diria que esse cara precisa ter? E precisa ter capacidade de decisão. Então, um cara firme na decisão dele. Não pode ser um cara que tem dúvida. O cara acha que ele tem capacidade de decisão, porque todo mundo nesse nível, o cara tem certeza que ele toma uma decisão. Mas a gente sabe qualidade da decisão. O geral de uma pessoa assim tem que ter, no mínimo, uma visão sistêmica, bem ampla. Né? Isso é uma coisa que eu percebi muito em todos os trabalhos que eu fiz e até em empresas que eu já trabalhei. O que um cara que é diretor geral, visão sistêmica. Ou seja, ele não, às vezes não é profundo em algumas coisas, mas ele sabe o que está acontecendo. Você não pega ele na curva, assim. Então, assim, ele tem isso muito forte e isso vai fazer com que ele tenha uma capacidade de decisão coerente. Sim. Sem isso, ele vai decidir aleatório, igual você falou. Vai ser um cara que vai só puxar assim, dá pra você fingir isso aí, né? Mas você finge umas 2 vezes, 3, 4 vezes, até dá errado, né? Em breve tempo. E a experiência, então o background dele que vai fazer isso também, né? Então, ele vai decidir pela experiência que ele teve, visão sistêmica geral que ele tem, e ele vai colocar isso com uma capacidade de decisão mais efetiva. Então, assim, não pode ser um cara frouxo. Não adianta o cara ser querendo se agradar a todo mundo. Não vai. Não vai agradar a todo mundo. Mas tem um cara que as pessoas internamente gostem dele. O cara tem que gostar, tem que trabalhar por ele. Eu já vi empresas que tem cara que não é, que é bom, ou seja, ele tem um QI alto, mas tem um QE baixo. Ou seja, o coeficiente emocional dele é baixíssimo. Esse cara você pode deletar. Ele vai fazer a empresa turbinar, mas vai massacrar todo mundo. Depende do que você quer. Tipo o Steve Jobs. Steve Jobs, total. Eu não reconhecia nem a filha. Não reconheci a filha. Então, você tira do quê? O cara, só que sozinho ele fez alguma coisa? Ele acha que sim. Ele acha que fez. Se você perguntar pra ele hoje, tirar ele lá do túmulo, ele vai, eu fiz. Fez nada. O cara, o braço direito dele lá, que era o top da galáxia lá. Talvez a gente avaliar que sem ele teria acontecido. Talvez não. É igual você pegar o mesmo caso, por exemplo, o Ray Kroc. Não era nenhum gênio, o Ray Kroc. Quem é o Ray Kroc? Ray Kroc do McDonald's. Ah, sim, que é do filme do Fome de Poder, é isso. Mas mas o cara tinha visão. Só que quem era o gênio? Os 2 irmãos. Só que os irmãos eram limitados, não tinha capacidade de decisão. Exato. Você entende? É que essa capacidade de decisão ligada à sua experiência vai fazer? Eu até abrindo aqui, né? Não sei se fica deselegante, mas eu vi esse filme, mas assim, eu não fez nada que eu olhe assim que eu falo, cara, nossa. Ele estava no lugar certo com as pessoas certas, só que ele fez uma coisa... Viu algo que ninguém tá vendo. Ele fez uma visão sistêmica. Ele falou, beleza, vou seguir aqui, beleza. É isso. Mas o que ele teve? Ele teve persistência. Ele não parou. Ele se ferrou pra caramba antes de chegar no ponto e achar esses caras. É isso.
Aí achou. Aí ele tem capacidade o quê? De percepção. Uhum. Então nós estamos falando de decisão, experiência, background, visão sistêmica e capacidade de decisão. De chegar e entender, falar, e a capacidade de enxergar um diamante quando acha um. Achei um diamante, isso aqui é um diamante. Uhum. Eles não viram que é um diamante, mas eu vi. Uhum. Ele já tinha visto tudo. Uhum. Na cabeça dele ele já viu. Ou seja, tem que ser um cara visionário. Você vê 15 passos na frente, né? Né? Aí ele já viu, falou, isso aqui é um negócio gigante, isso aqui não é isso aqui que vocês estão vendo. Tá. Aí ele viu, e o cara já até fica louco, fica arrepiado, não consegue largar aquilo lá. Vira a paixão dele. Aí ele fez lá, não deu certo, bateu cabeça de outro jeito, até ele achar um cara falar pra ele, o seu negócio não é isso, seu negócio é imóvel. Se você tiver imóvel, você tem os caras na sua mão. Precisa ser um cara meio assim, frio nessa parte. Esse cara tem que ser frio. Okay. Ele vai ter que chegar e falar assim, cara, eu vou ter que prender tudo na minha mão. Não tem jeito. Senão eu não vou ter controle disso. Uhum. Eu já não tenho controle de nada, né? Você não tem que você controla os 4 P's lá, que é só grave controlar. Imagina, né? O resto do pessoal quer fazer doideira no ponto de venda e tal. E não. Ele falou, eu preciso ter esse cara no meu controle, porque qualquer coisa eu rapo ele e compro a loja. Sim. E foi o que ele fez. Assim, tira a parte, é igual eu falo para muita gente, que leva numa parte assim, ele fez tal coisa que não foi legal. Sim, não foi legal. Mas o que você consegue aprender com ele? Quando a gente julga, a gente se afasta do aprendizado. O julgamento é uma da tríade da escassez, que eu falei outra vez lá, né? Então, assim, julgamento te afasta do aprendizado. Então, assim, não julga. O que eu aprendo com ele? Mesmo que seja como não fazer, né? Mas ele viu que o nome McDonald's era uma coisa McDonald's, não era o Croc, né? Ele viu lá que ele aprendeu com outro cara, ouviu, tanto é que depois ele jogou esse cara fora de escanteio. Mas ele aprendeu com o cara, ele falou, putz, o negócio é terreno. Então ele pegou, aí que ele expandiu. Sem ele, o McDonald's nem chegaria aqui. Não, com certeza. Então, assim, tem que ter esse tipo de visão. Então, o cara tem que ter visão, tem que ter decisão, visão sistêmica, não só a visão mesmo, mas a visão que eu falo de achar o diamante, né? Tem que ter poder de decisão, porque não adianta nada chegar nisso e não decidir. Vou para cima. Vou fazer acontecer. O poder de decisão que você fala, então, não é o poder de ter a autorização para tomar a decisão, mas sim o poder de, assim, ter a capacidade de tomar a decisão. Né? Isso, de chegar e falar, putz, isso aqui ver o que ninguém viu e falar, não, é aqui. Por exemplo, lá na Leroy, eu fiz o projeto eu entrei em 2012 na Leroy, fiz o projeto de construção seca. Construção seca, quando você fala construção, a pessoa fala a seco, né? Fala construção seca para simplificar e ficar mais rápido. Na cabeça das pessoas é drywall. Isso é construção seca. A pessoa nem sabe o que tem. É drywall. Vamos simplificar. Só que o pessoal brasileiro não sabe nem falar direito, muitas vezes, o que é drywall, cara. O cara que vai pegar... eu ia colocar aqui o negócio que eu ia fazer, o LSF, que é o Light Steel Frame. Se eu colocasse isso aí ferrava, né? Aí eu coloquei só Steel Frame, drywall barra construção seca, ou chapa de gesso. Eu coloquei na linguagem, ou seja, eu falei a linguagem do consumidor. A Leroy vendia... Em 2012, quando eu entrei, 950 mil reais, com uma projeção de queda em 2013, 650 mil. Ia cair. Queda. De dry. De construção seca, drywall. Não ia acontecer nada, ia cair. Do jeito que estava, ia cair. 2012 para 2013. Aí o que eu fiz? O projeto lá, coloquei na forma de pensar do cliente, ou seja, apliquei tudo neuromarketing, neurociência lá, para a forma de pensar, que é uma coisa que a Leroy faz, né? Tá parte do DNA dela de fazer esse trabalho. Aí eu coloquei lá numa loja experimental, né, que foi lá em Contagem, fiz lá todo o projeto, começou a vender, só que o que eu fiz por fora foi em todas as lojas influenciar eles, aí usar eles influência para movimentar. Tamo junto, não sei o que e tal. Falar com o fornecedor, que é a outra ponta. Falei com os gerentes que tinham os outros produtos complementares em outras seções, que nem era a minha, mas é do mesmo grupo de construção. Que é a janela, a porta para construção seca, tudo que tinha, né, para isso. A madeira, o que ia usar, a ferramenta, o que tinha que usar. Levei eles numa obra. Porque quando eu fui numa obra, eu entendi, eu falei, putz, isso aqui é da hora. Isso aqui é legal. Só que se eu falar para você, você fica muito no imaginário, né? Legal. Se eu mostrar um vídeo também, fica muito imaginário. Mas quando eu levo você para vivenciar, ou seja, o estudo empírico,
Contrate pessoas que vivam o mercado. Era uma coisa que o pessoal falava no passado, muito antiga, né? Falava assim, o pessoal do marketing não tira a bunda da cadeira. Né? Não tinha isso aí? Não vem pra campo, Mas se veja. você leva com julgamento, você fica puto com eles. Fala, vocês são uma cuzão, né, meu? Aí quando você fala, não, deixa eu entrar na posição dele. Realmente, eu tenho que vivenciar o mercado, porque é ali que eu vou ver. E aí, tendo estudo empírico, mas o empírico não é o empirismo não só de você ver, mas de você viver. Ou seja, eu fui fazer curso de instalação de drywall no Senai Tatuapé e fui fazer curso de impermeabilização de estruturas no Senai Tatuapé também, para entender. Você não precisa fazer isso, você não vai trabalhar com isso, mas você precisa entender, cara. Qual a ferramenta que o cara usa, quais as dores, quais as dificuldades. Lembra, isso aí volta no básico, né? Do marketing. Coisa da dor, né? Não é dor, é uma dificuldade, é um problema. Você vai resolver um problema. Resolver um problema, você tem a solução, vai vender pra caramba. Sim. Em 2013 foi implantada essa coleção. Primeira coisa que eu fiz, uma empresa tem que fazer para crescer, crescimento orgânico. Se eu tenho um produto que vende só em, eu tenho, sei lá, na época vendia em 18 lojas, tinha na época 32. Só tinha 18. Eu falei, acabou essa história, vai ter todo mundo. Já cresci aqui, automático. Né? Crescimento orgânico, já é igual uma empresa, a Deca começa a comprar as empresas, né? Compra uma de louças e vai fazendo. Então, já cresci aqui. Outro crescimento, eu tô com todo o mix? Não. Outro crescimento orgânico. Vou deixar o mix completo, porque tem que vender projeto. Às vezes você não vende porque você não tem uma perna da cadeira, da mesa, né? Você não tem a perna, você tem 3, era um negócio que falava que era na Leroy, como falava, era ruptura invisível. Você tinha lá a tampa da mesa, mas tinha 3 pernas. Hoje tem mesa que usa 3, mas né, vamos dizer que dessa forma. Então tem a ruptura invisível, aquela que você não percebe. Então você tem que analisar estoque, analisar quartil de preço, posicionamento de preço, isso é básico. Mas aí você tem a gama de produtos, é o projeto mínimo, atende o cliente? Atende. Tem tudo que ele precisa? Tem. Né? Fazer a conta de quantos parafusos, isso tem uma calculadora lá. Aí eu fiz a calculadora, só que ninguém usava. Na internet, isso aí é fácil de acessar. O que eu tive que fazer? Fui na loja, peguei o cara mais influente, que fez uma planilha Excel, que fazia a conta também, e aí peguei e falei, foi você que fez. Não foi a central de compra. A central que mandou, não sei o quê. É de nós para nós. Então eu fiz isso aí, que é? É o espelhamento, é você mostrar a empatia, trazer o cara para perto de você. Você acabou de falar, você vai comprar o celular de mim que você conhece ou de quem você não conhece? Eu Vai vou comprar comprar a de que eu ideia gosto. de quem trabalha contigo. Quem esse DJ aí que tá vendo aí, Flávio Diniz aí, tá vindo encher o saco, esse negócio de steel frame lá, toda hora falando. Aí eu fiz isso, mudei. Aí ajustei isso aí, todo mundo começou a usar a planilha, porque facilitava a venda, né? E aí começou a crescer. Na Telha Norte, que era do lado da Leroy, que agora foi vendida, né, Telha Norte, foi vendida para um grupo aí, semana aqui. Eles não tinham nada, eu fui lá, eles tinham um rack, colocaram um monte de chapinha, parecia um caixão assim, lá dentro, lá. Não tinha nada. Começaram a ver que a gente começou a vender, começaram a colocar pallet. Outra coisa importante na neurociência, que é importantíssima, assinatura especialista. O que é assinatura especialista? Quando você vamos dizer que você está querendo, sabendo que eu quero construir. Aí você passa numa rua, você vê um monte de telha, caixa d'água, areia, né, pilha de areia, pedra e tal. Você fala assim, então, estou precisando construir, cara. Você sabe algum lugar que tem produto para construção, uma loja? Hein? Cara, eu passei no lugar, tinha um monte ali, um lugar com caixa d'água, adoidado. Volume remete a preço. Disponibilidade de volume remete a preço. Isso é um padrão do cérebro. Tanto é que a gente começou na minha época a jogar muito produto para colocar para fora da Eu Leroy. lembro dessa época que pallet para fora. Lembro. Era eu fazendo doideira lá. Tanto é que na loja de Interlagos eles falavam que dava para ver a muralha da China e dava para ver a quantidade de caixa d'água que tinha. Que uma época eu arrebentei de vender. Sim. Mas por quê? Assinatura especialista. Então usei várias estratégias. Uma delas era o quê? O cara apostar comigo, pegava os caras-chave. Esse cara que é chave, tá? Os caras são, né, líderes que influenciavam a galera. Eu falei, você tem que colocar 3 pallets aqui. Por que 3 pallets? Isso aqui é muita franquia minha vai dar 15 pau, não sei o que. Compra que se aumentar a quantidade, vai aumentar o giro. Aí eu, não, você é louco, não sei o que. Aí ele falou, caramba, tá vindo pra caramba. Eu falei, 15 mil, 20 mil de projeto não ia fazer diferença no seu resultado? Pô, faz diferença. O cara tá fazendo 30, 40, 50.
Outra coisa que eu fiz, peguei loja que era próxima, que a loja se compara, eu sei disso. Ela se comparava na região. A Curitiba, Curitibatuba. Eu vi qual estava destacando. Curitiba Sul, que é Parolim lá, o nome dela. Mais central. Estava vendendo 400 mil. E a loja aqui, Curitibatuba, era a última mesmo, literalmente aqui. Daí eu falei, putz, você não vai funcionar. O cara estava vendendo 30 mil. Era a última da fila. Daí quando o cara olha, o que vai fazer? Desanima. Né? Desanimou. Eu falei, cara, eu tirei todo mundo, coloquei ele do lado da outra e falei, ó, você continua vendendo 30, tudo bem. Só que pensa na diferença aqui, ó, no 370, né? No 370, não pensa no quanto ele está vendendo. Pensa, nossa, você não consegue fazer uns 20 mil reais, 30 mil reais não fazer a diferença nos resultados? Ô, Dionísio, isso faz diferença. Então vamos ver o que ele está fazendo? Aí vimos lá o que está fazendo, copiei o que estava fazendo, joguei para cá. Ele começou a fazer 400 e aqui foi para 600. Caraca. No primeiro ano que eu coloquei, 2013 para 14, quanto você acha que vendeu? Tava a projeção de queda para 650 mil reais. Primeiro ano. Vendeu a mesma coisa do ano passado, 900. Não, foi para 12 milhões. 12 milhões. No ano seguinte foi para 24. Ah. Só que a diferença que o pessoal não vê é que quando eu fui para cuidar de elétrica, outra sessão lá, que eu falei para você que eu pedi demissão 2 vezes para sair de lá, tal, por conta da doença da minha filha que estava lá. Claro. Eu bati o resultado 2 vezes seguidas, mesmo estando zoado. E ganhei o prêmio lá que tinha lá. Aí o que aconteceu? Eu mostrei para eles aqui, ó, que se você pegar aqui em 2021, quando foi sair lá, até 2025 era para estar vendendo pelo menos 200 milhões. Uhum. Só que hoje eu sei que eles estão vendendo em torno de 80. O que eles não vê é quanto você poderia ganhar. Eles estão felizes da vida com 80 milhões. Mas poderia estar vendendo 200. Tem. Então, eu acho que a função muito mais importante tanto a sua, é mostrar o potencial do quanto você pode chegar. Porque nesse sentido de não ver onde está falhando, tem 3 dinheiros. Só existem 3 dinheiros. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde e o dinheiro que você não vê. Esse aqui é o mais perigoso, Esse é o dinheiro cara. que ele não vê. Esse é o mais perigoso. Porque você perde, você mensura. Putz, eu perdi tal coisa, não deu certo. O que você ganha, você também mensura. Só que ninguém consegue ver o dinheiro que não tá percebendo. Que não tá Mas vendo. é exatamente esse cara que você falou, esse cara visionário, ele tem que ter pro negócio. Que esse é o diferencial. Que ele vai ver, né, como o cara do McDonald's viu que aquele negócio não era só uma lojinha. Como eu vi também que aquele negócio não era um negócio de 80 milhões. Vocês estão muito longe do que vai ser. Total. Só que você vai ficar dependendo de quê? De quem você coloca na posição depois. A pessoa não enxerga aquilo. Para ela, o que é verdade? É verdade aquilo, resolvi acreditar. Sim, e aí ele não vai. Sim. Só que, óbvio, tem que fazer vários movimentos. Eu trazia o fornecedor junto, eu já mostrava que ele podia ganhar, que ele ia crescer, ia gerar resultado para ele. Então, eu fiz palestra em faculdade, semana de engenharia. Não fazer exatamente o que está dentro da caixa, né? O pessoal tem essa coisa. Só que tem que tomar cuidado. Uma outra viés importante numa parte administrativa é você pensar fora da caixa, assim, mas quando você for apresentar dentro da caixa. Sim. Não apresente nada fora da caixa, que vai parecer igual aqueles erros de planilha que o cara faz a soma lá de 100, em vez de dar 100%, dá 97%. Que ele vai ficar preso naquela coisa muito fora da caixa. Já não considera. Ele fica preso lá. Não consegue considerar. Eu apresentei um exemplo claro, foi o projeto que eu apresentei lá na Leroy também, que foi de Li-Fi. Já vai ser um negócio meio doido aqui. Ainda é novo, mas já é antigo, já tem mais de anos já. Li-Fi, que é internet pela luz. Já tem uma lâmpada da Philips para isso. Internet pela luz? Faz pela lâmpada, pela luz mesmo. Luz. Você tá aqui, seu celular tá carregando. Carregando ou conectado? É conectado e carregando também. Tem também tem a outra parte de carregar. Que isso, cara? Li-Fi, procura Li-Fi. Você vai ver que a Philips já fez essa lâmpada há muito tempo já. E aí eu apresentei, você vê como que é um negócio meio doido? Você fica meio disruptivo. Aí você eu apresentei isso lá numa coleção, que era sobre casa conectada. Uhum. E tem diferença, casa conectada e casa inteligente. Sim. Casa conectada, ela tá conectada. Ela não é inteligente. Exato. Ela não toma decisão sozinha, né? Hoje pode ser que alguma casa até tenha, que ela vai analisar pelo seu perfil, o seu comportamento,
Tudo que você faz, Economia. vai colocar a iluminação, vai colocar do seu jeito. Antes de você chegar, vai deixar o café pronto. Essa é a zoideira. Uhum. Não chegamos, a gente tá um pouquinho longe. Mas eu falei sobre isso aí, cara, todo mundo travou nesse negócio, o resto da apresentação foi uma bosta, velho. Aí depois meu diretor falou assim, cara, você tem que apresentar, tal, não foi legal, tal. Eu falei, não, eu fiz a mesma apresentação, sem essa informação, e o pessoal adorou. Então, assim, isso que me fez entender essa frase. Você pode pensar fora da caixa, mas na hora de apresentar, apresenta dentro da Dentro da caixa. caixa. Então, senão o pessoal não consegue conceber, cara. Não consegue. Não consegue conceber, seguir sua linha de raciocínio, não consegue Então, esse cara que você está atender. falando aí, ele tem que ter essa visão também. Ele tem que ser disruptivo, sim, tem que ser visionário, sim, tem que tomar decisão em cima dessa visão, mas ele tem que trazer as pessoas aos poucos. Você vai criar uma disrupção tão grande com a equipe, com os líderes deles que tem que apoiar ele, que ele vai perder os caras no meio do caminho. Quanto tempo de experiência no corporativo? Cara, se fizer a conta, dá mais de 30, né? Maior aprendizado, cara. No aprendizado, além de. Puta, eu acho que a Leroy, em termos de estratégia. Estratégia, assim, aplicada. Não. E pessoas, né? E pessoas. Como influenciar pessoas? Porque eu não tinha poder de mandar na equipe de loja. Igual, diferente de muitos home centers, não, acho que todos, praticamente. Você tem que influenciar ele a comprar de você. É doideira. Você trabalhava na central de compra, mas você não comprava nada. Quem comprava é a supply e a loja. Exato. Então, eu tinha que fazer ele acreditar no meu projeto. Sim. Então, você imagina, eu tinha que influenciar 48 gerentes, 48 coordenadores, 48 assessores, ou mais até, 48 diretores de loja, fora as equipes internas. Então, eu tinha que fazer todo mundo acreditar no que eu estava falando, aquela história que eu estava contando, que é uma história real, factível, e bora junto com o Dionísio, que ele é doido, vamos junto. Então, assim, é influenciar de forma efetiva. Então, tinha que usar todas essas ferramentas, né? De influência, de colocar a mão no ombro, de tocar no peito. Tem várias. A gente falou dessas daí, essas são Gatilhos boas. de ancoragem, né? Fazer assim, né? Colocar aqui, Sim. tamo junto, tal. Tamo junto. E aí fazer com que a pessoa vá. E ser assim, pô, sou seu amigo, tô aqui para te ajudar. Se você fizer isso, você vai ser promovido e tal. Você vai ganhar pontos aqui. Cara, quem não quer ganhar, né? Pontos assim nesse ponto assim da empresa. Então você vai ajudando as pessoas a conquistarem também o delas. Elas veem que aquilo é real, né? Porque não pode ser uma balela, que a pessoa entende, né? Com o tempo. Facilmente, rápido, É. rápido. Quando o cara é conversinha, você vai pegar. Vai enganar 1 ano, 2, mas depois não engana. Muito bom, cara, muito bom. Pô, Flávio, é um prazerzão te receber aqui, cara. E tem algo que nós temos feito em todos os Opa, vamos lá. episódios, né, do Conselheiro. Não sei se você já viu esse outro até o final, que eu faço sempre no final isso aí, que é o seguinte, vou deixar um tempo pra você pensar enquanto eu explico. Você pode escolher uma frase ou uma palavra, mas tem que ser algo categórico. Você pode depois explicar, mas é isso, né? Então, no podcast O Conselheiro, se você pudesse eternizar um conselho do que você quiser eternizar para todas as pessoas que estão ouvindo, qual conselho Flávio Dionísio diria em uma palavra ou uma frase? Conheça você mesmo e conhecerá as pessoas. É isso. É o conhece-te a ti mesmo, né? Se conhecer você, você vai conhecer as pessoas. E vai ser muito mais fácil você lidar com seus clientes, com seus colaboradores, com sua equipe, com quem for. Não tem outro segredo. Então, é muito fácil você conhecer. Aumente seu nível de QE. Você tem um QI alto? Parabéns. Aumente seu nível de QE. Conheça mais de pessoas. Conheça de comportamento humano. Você vai tanto resolver suas tretas internas, seus problemas internos, e vai resolver também das equipes, porque você vai ver líderes, você vai resolver mais, saber identificar quem tem o que para resolver. Não vai ser um julgador, mas vai ser uma pessoa que vai conseguir usar melhor as habilidades de quem trabalha com você. Sim. Muito bom. Muito bom, muito bom. Curtiu de estar aí? Muito bom estar aqui, né? Num espaço novo, numa nova fase sua também. Obrigado. Desejo sucesso demais para você, já está caminhando muito bem. Obrigado. Mas conta com a gente aí. E quem quiser encontrar o Flávio, quem quiser contratar o Flávio, quem finalmente perdeu essa
crença limitante É. de que um coach não é uma coisa legal, um coach bem preparado, um coach alinhado, um coach bem intencionado com uma diversa e vasta experiência lá. Entre as empresas que podem te contratar, onde te encontra, Flavião? Flávio Dionísio 11, @Flávio Dionísio 11 no Instagram. Boa. Tem @Didcast _ é do zero, né? Estive lá, hein? Esteve lá. Estive lá. Ótimo podcast. Assistam o podcast. Muito bom. Didcast tem... Se inscreva no canal lá do Didcast. Muito bom, cara. É, só lá direto já acha a gente já. Muito bom, cara. Muito bom. E se vocês quiserem me encontrar também nas redes, meu @ é Vitor Hugo Antequeira no Instagram. E se você precisa de uma contabilidade para caminhar com você de forma estratégica, nada daquele contador que manda uma DARF no fim do mês e manda uma vez por ano uma DRE. Alguém que vai caminhar junto com você. Finalmente você vai entender para que servem os números que eles mandam para você, que você gera no seu negócio. Se você não usa a seu favor, adivinha só, você está perdendo uma bela de uma oportunidade. A BCCO é a empresa que oferece esse tipo de serviço. A BCCO foi a primeira empresa que eu vi que demitiu um cliente porque ele não quis recebê-lo para fazer uma reunião estratégica. Isso mesmo. Então, se você tem uma contabilidade que caminha com você a ponto de querer te visitar para desenhar plano estratégico, você está numa ótima contabilidade. A pergunta que eu tenho é quando foi a última vez que a sua empresa recebeu uma visita do seu contador? E se você também tem interesse em se tornar conselheiro de empresa, a Advisor Club está rolando, está cada vez com mais mentorados, mais formações, estão chegando na próximo da primeira centena de milhão sobre gestão, então está super interessante entre os mentorados, mas é uma formação diferente. Se você está acostumado com capital aberto, que é o que o mercado costuma pregar, essa daqui é uma formação completamente diferente, para empresário de capital, para empresa de capital fechado. Você vai aprender a lidar com os problemas, com os empresários e com as demandas que o capital fechado te exige. Então, empresas ali que possam faturar a partir de 1, 2 milhões de reais por ano, até 200, 300 milhões de reais por ano, passam a ser um cliente potencial para você. Então, se você tem interesse em se formar como conselheiro de empresa, busque aqui, estou deixando o QR Code aqui também, para se buscar como Advisor Club. Vai ser um prazer conversar com vocês. Flavião, obrigado, cara. Obrigado Grande prazer aí. Honra é minha. Quero você de volta sempre. A casa é sua. Vários assuntos aí, a gente pode comentar, falar aqui. Isso. Você viu até, você deu uma rodada aí, você viu que tem outros lugares pra gente gravar uns podcasts aí também, né? Fazer uns ângulos diferentes, né? Um podcast mais intimista, tem um espaço bacana ali pra Vamos fazer, cara. Obrigado de novo. Obrigado muito você prazer em ter aqui. pelo convite aqui, foi muito bom estar com você aqui, sempre uma experiência importante. Obrigado, cara. Pessoal, isso que você falou é bem verdade, meu, da contabilidade. Todas as empresas que eu passo têm uma dificuldade com essa questão da contabilidade. Então, é um ponto bem de dor que pode trazer muito resultado se for um cara que realmente, uma empresa igual essa, que olha no detalhe e consegue achar as oportunidades de ganhos também. E foi uma felicidade, né? Já que você deu oportunidade, foi uma felicidade ter a BCCO aqui conosco, porque eu assumi dezenas de empresas como conselheiro esse último ano. Imagina a quantidade de coisa. Cara, tem duas áreas muito sensíveis, que todas as empresas dificilmente eu não mexo numa dessas duas áreas. Uma dessas áreas é a contabilidade. Com certeza. E essa empresa, eu acabei conhecendo ele como contador já de uma das empresas que eu assumi como conselheiro, conheci a BC, só consegui o trabalho meses depois, então é raríssimo não ter esse atrito de não ter informação ou não fazer um serviço adequado, e foi tão relevante, tão bom que realmente expandi para outros negócios, entrega um serviço realmente estratégico. Faz parte do seu ecossistema, né? Faz parte, cara, faz parte. Então, recomendo porque eu uso de muitas empresas com as quais eu atuo, então tenho o prazer de tê-los aqui. Eles fazem realmente um serviço diferenciado, cara. Esse é um ponto muito específico e importante. Tenho certeza. Você pegou bem cirúrgico. Então busquem a BCCO aí. É isso aí. Flavião, obrigado, cara. Obrigado a você. Estamos aqui. A hora que precisar é só avisar que a gente já comparece. Fechou. Pessoal, obrigado também. Fique com Deus. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.